Homos religiosos, uma antropologia filosófica do Viktor Frankl. Esse termo, ele fala sobre a busca transcendental do homem pela religiosidade. Eu sou o Cleito Oliveira, do canal Teopitaco, e como sempre eu venho dar um pitaco a respeito sobre teologia, pequenos comentários. Irmãos, essa antropologia filosófica do Viktor Frankl, ele fala necessariamente como que o homem, independente dos séculos, ou desde aquilo que a gente entende como humanidade, o homem nunca teve desassociado da sua espiritualidade. Com o movimento iluminista e depois o movimento racionalista, as pessoas tenderam a acreditar que o homem ia abandonar por completo a sua religiosidade. Em algum período da história, as pessoas consideraram a hipótese que o homem nunca mais ia se voltar para a religiosidade. Alguns afirmam que o sinal de ignorância é a religiosidade. Então, sobre vários aspectos, foi tentado tirar do homem esse aspecto dessa busca transcendental. Para bem da verdade, irmãos, o ateísmo é algo muito novo, é produto de uma pós-modernidade, onde as pessoas, na busca da sua liberdade e independência, eles buscaram um arquétipo, uma deidade pessoal, onde que o homem ele é a somatória de todas as coisas, né? A gente sabe disso, que René Descartes ele é um dos culpados por isso. Mas, para bem da verdade, o homem nunca conseguiu abandonar a sua espiritualidade. Por quê? Porque é impossível que isso aconteça. Isso, antropologicamente falando, isso já nasce com o ser humano. Eu, como cristão, tenho uma opinião muito simples a respeito disso. Deus ele não quer que ninguém seja indesculpável. Então, de uma forma ou de outra, Deus ele colocou um mecanismo em nós que nos fazem que busquemos, não importa em que parte da vida, você pode negar Cristo, você pode negar Deus, você pode negar tudo, mas você não pode negar a transcendentalidade, porque o homem, de uma forma ou outra, ele quer transcender. Alguns usam Deus para isso, outros usam vários tipos de religiões de uma forma geral, alguns usam ciência, outros usam filosofia, mas ele quer transcender. Essa é a busca incessante. Essa é a característica do homem, independente dos séculos que virão ou dos que passaram, a verdade é sempre essa. Pois bem, pensando nisso, eu venho falar de um problema. Por essa busca da transcendentalidade, há um movimento dentro dessa busca chamada fideísmo. Sim, o fideísmo, ele é um movimento religioso que ele busca, né, através da sua fé, esse contato transcendente. Mas qual que é o problema do fideísta? O fideísta, ele abandona, através da sua fé, qualquer racionalidade. Entendeu? Então, por isso que tem pessoas que acreditam em coisas que a gente considera absurda. Parece que eles têm uma fé tão cega que não importa o que digam ou o que falam, mas eles mantêm essa fé independente se isso é racional ou não. Bom, sabemos que temos muito críticos a respeito do cristianismo, mas isso é algo que é impensável dentro da cultura do cristianismo. O cristianismo ele é uma religião racional sobre todos os seus aspectos. Qual que é o problema do fideísmo? O fideísmo é aquela fé que não precisa de nenhuma racionalidade e não precisa também de nenhuma análise crítica, que também não há uma espécie de comprovação, nem que seja literária. Tem pessoas que acreditam em coisas, mas elas não conferem essas coisas. Por exemplo, nós como cristãos temos um livro, que é chamado a Bíblia, que define o nosso padrão, a norma de fé e prática. Mas eles desconsideram, um fideísta ele desconsidera isso. Tudo que lhe é falado, ele absorve, sem julgar, sem racionalizar e sem comprovar. Qual que é o problema do fideísmo? Através do fideísmo se cria várias correntes religiosas,
filosóficas e antropológicas. O que eu quero dizer com isso? O fideísmo gera comportamentos estranhos, que reflete como a pessoa pensa o mundo. Isso é muito comum. Eu, particularmente, tenho me incomodado bastante quando eu vejo algumas pregações na internet. Essas pessoas que falam coisas absurdas, parece que nunca leram as escrituras, se dizem, né? Se dizem teólogos e tal. Mas você vê que essas pessoas pregam coisas que não têm nenhuma relação com o nosso livro de fé, com a nossa confissão de fé e prática. E o que é mais estranho é que no mesmo ambiente você pega pessoas que têm perspectivas totalmente diferentes, eu estou falando de filosóficas, cosmovisionais e teológicas. Eu quero dizer para isso, o que quer dizer com isso? No mesmo ambiente onde prega um reformado, prega um pentecostal, um neopentecostal, um adventista. Então você vê que pessoas que têm pontos de vista teológicos e cosmovisões totalmente diferentes pregam no mesmo espaço. Talvez você pode estar falando, mas isso é pluralidade. Não há pluralidade na fé. A fé cristã, ela segue uns princípios que são estabelecidos pelas Escrituras. Ele é teocrático, ele não é social e nem democrático, ele é teocrático, ele tem um princípio que se baseia nas Escrituras. Mas qual que é o problema disso? As pessoas comem tudo, a pessoa sobe no púlpito, prega uma série de coisas e essas coisas não passam pela análise das Escrituras. O apóstolo Paulo, retratando a respeito dos bereanos, ele fala assim, os bereanos é muito mais excelente que os outros, porque na medida em que eu os expunha as palavras de Jesus, eles faziam o quê? Confirmavam nas Escrituras. Então toda a palavra ela deve ser confirmada através das Escrituras, mas dentro do seu texto e contexto. Porque a Bíblia era a mãe das heresias, por quê? Porque as pessoas leem descontextualizadas, não seguem princípios básicos de interpretação bíblica, não seguem princípios básicos de hermenêutica, alegoriza onde não é para alegorizar, metaforiza onde não é para metaforizar, fazem afirmações que o texto não faz, fazem interpretações que são pessoais, que não passam pelo cunho nem da razão, nem da história e nem da estilística bíblica, né? Eles confundem, por exemplo, o gênero narrativo como um livro parenético, ou seja, como ordens da igreja, como discurso para a igreja. Então eles criam dogmas onde não existe e deixam de seguir aquilo que as escrituras diz que é para seguir. Então o estômago são como de porcos, desculpa usar esse termo, mas por que o estômago é de porco? Porque eles comem, mas eles não conseguem definir o gosto. Então, o que der para comer, eles comem, sem fazer nenhuma análise crítica a respeito de absolutamente nada. Nada. Eu, como um pastor de uma igreja reformada, eu fico assustadíssimo. E não fico assustadíssimo porque também tem reformados que estão seguindo a mesma linha, abandonando a sua confessionalidade, os documentos de fé e uma análise crítica das escrituras. Por quê? Porque ele quer atender uma necessidade da maioria, esquecendo que cada um de nós atende a uma necessidade específica. Então, o homos religiosos, ele está numa busca para transcendentalidade. Então, o seu coração já está inclinado para isso. Mas se você regar esse homem religioso com material ruim, vai produzir um homem de fé ruim sobre todos os seus aspectos. Porque como ele enxerga o mundo, como ele enxerga a sua fé, ele enxerga como ele vai reproduzir a sua cosmovisão, como ele vai tratar o mundo de uma forma geral. As pessoas que não têm paladar é como um porco. Você dá comida para ele, você pode dar contrafilé, picanha, você pode dar o que for para ele, ou der lixo. Ele não vai definir, porque ele não tem paladar. Então o que nós vemos hoje são igrejas que não têm saúde. Por quê? Porque o que dão para elas comem e não conseguem definir o que realmente é de Deus, o que não é de Deus. Por isso que em Mateus 7, Jesus Cristo ele fala, não dê o que é santo aos cães. A palavra aí, o que é santo, o que é separado, ele está falando basicamente de sacrifício, né? Você vai ver que todo o contexto está dizendo sobre isso. Você vai dar aquilo que é oferecido a Deus
para cães. Eles não vão definir o que é. E logo em seguida, na mesma sequência, ele fala: não lance pérolas a porcos, porque elas vão ser pisadas. E assim que forem pisadas, esses mesmos, eles vão voltar contra você e vai tentar te matar. Então você percebe que as pessoas não conseguem dar valor às coisas, por quê? Porque a mente dela é impura, porque o porco aí ele representa um animal impuro, o cão também. E quando você lança pérolas, Cristo está falando do próprio evangelho. Essas pessoas não conseguem ter a capacidade de definir o que é de Deus e o que não é, o que tem valor e o que não tem valor. Por quê? Porque o que lançarem para eles, eles comem. Não conseguem definir. O mal hoje da sociedade é o fideísmo, uma fé cega, sem raciocínio, sem análise nas escrituras, sem o Espírito Santo e sem a definição de que é correto e não que é correto. Acordem, o homem religioso está matando o cristianismo. Esse é o canal Teu Pitaco. Parece um desabafo, mas não é. Mas é um discurso parenético, ou seja, é um discurso de admoestação para que nós acordemos e usamos escrituras como um parâmetro fundamental daquilo que nós precisamos na nossa saúde e fé. Esse é o canal Teu Pitaco. Curte, compartilhe, faça que esse canal tenha relevância, tá bom? Um abraço e tudo de bom a todos.